Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Vamos a mais uma aula de biologia. Nessa aula, na verdade, a gente vai falar ainda sobre ecologia, porém um outro tópico dentro desse ramo extremamente importante. Hoje, nesse momento, nós iremos falar sobre relações ecológicas. Na verdade, os seres vivos dentro de uma comunidade, eles mantêm constante relação. Eles estão se relacionando a todo momento. Essas relações, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, intraespecíficas ou interespecíficas. O que significa isso? Harmônica, lembra de harmonia, viver em harmonia, de forma harmoniosa. Então, trata-se de uma interação positiva, uma interação em que na relação ninguém tem prejuízos, ninguém sai prejudicado. Tá? Ou um se beneficia, o outro não tem nenhum tipo de benefício, mas também não é prejudicado, certo? Ou os dois se beneficiam. O importante que eu quero que vocês gravem é que a harmônica não tem prejuízo. Já numa relação ecológica desarmônica é uma interação negativa, porque pelo menos um na relação sai prejudicado, certo? Então esse é o conceito de harmônica e desarmônica. E além disso, as relações elas podem ser intra ou interespecíficas. Entrar dentro da mesma espécie. Oxe, Carol, na mesma espécie eu posso ter relações? Com certeza. Vamos ver algumas já já. Interespecíficas são relações que ocorrem entre espécies diferentes. Tá? Então, não pode esquecer disso, porque, na verdade, nós utilizamos esses conceitos e aplicamos a todas as relações. Tanto que eu coloquei aqui para vocês em grupos. Intraespecíficas, harmônicas e desarmônicas, e depois eu trabalho as interespecíficas também harmônicas e desarmônicas. Vamos aqui primeiro. Intraespecíficas harmônicas. Mesma espécie, ninguém tem prejuízo. Sociedade e colônia. Viver em sociedade. Nós somos um exemplo. O ser humano vive em sociedade, tá? Na verdade, quando a gente fala isso, nós entendemos que dentro da nossa sociedade nós dividimos funções. Existe divisão de trabalho. A sociedade e a colônia têm uma certa similaridade. A diferença básica é que a sociedade, os indivíduos não são anatomicamente separados, tá? No caso de uma relação de colônia, um tipo específico, nós temos uma relação em que anatomicamente eles são unidos entre si, tá? O que não acontece na sociedade. Sociedade, geralmente, eles são separados morfologicamente. E na sociedade, geralmente, você observa uma divisão de trabalho. Por exemplo, as abelhas. As abelhas, você tem dentro das abelhas as operárias, a rainha e o zangão. Cada um deles tem uma função específica. As operárias são as que trabalham, as que desenvolvem as atividades. A rainha é para reproduzir. E o zangão é para copular a rainha. Acabou. Então, cada um tem uma função, vivendo em sociedade, se beneficiando, tá? Dividindo essas funções em benefício mútuo. Então, isso é sociedade. Quando a gente fala em colônia, a gente tem dois tipos básicos, que a gente também pode até aplicar à sociedade, que é uma colônia isomórfica, e nessa colônia isomórfica, igual. A gente tem um exemplo dos corais. Os recifes de corais, eles vivem juntos anatomicamente, não existe divisão de trabalho aí, tá? Mas temos também, por exemplo, colônias heteromorfas, formas diferentes, são diferentes morfologicamente. A gente pode ter um exemplo das caravelas do mar. As caravelas, eu tenho vários indivíduos ali. Muita gente diz, gente, como? Eu olho e só vejo um organismo, só estou vendo um indivíduo. Não, ali eu tenho mais de um. E eles dividem trabalho. Eles dividem funções de respiração, de reprodução dentro daquele organismo, ok? Então, sociedade e colônia, união, tá? Porém, a sociedade não tem uma união anatômica, eles vivem separados, diferente da colônia, tá?
Intraespecíficas desarmônicas. Então, eu tenho relações que ocorrem dentro da mesma espécie, porém desarmônica. Então, pelo menos um da espécie, pelo menos um da relação tem prejuízo. Canibalismo. Canibalismo é quando um ser mata o outro, né? Se alimenta dele. Nesse canibalismo, ele é um pouco raro em vertebrados. Geralmente acontece quando você tem uma grande densidade, né, um aumento na densidade daquela espécie, e aí eu gero uma pressão, e aí essa pressão faz com que algumas espécies pratiquem o canibalismo. Nos invertebrados, você encontra, principalmente no grupo dos insetos, o louva-a-Deus, por exemplo, que a fêmea, após a cópula, ela devora o macho, certo? Então, é um exemplo de canibalismo que ocorre dentro da mesma espécie. Competição. Voo circular. Extremamente importante, gente, essa relação ecológica, porque eu posso jogar ela em várias vertentes. Competir. Quando eu falo em competir, eu estou falando o quê? Dentro da mesma espécie, porque eu estou me referindo aqui a uma relação intraespecífica, elas vão competir por recursos. Eu posso ter, por exemplo, plantas numa floresta que competem por luz, nutrientes. É uma competição dentro da mesma espécie, certo? Uma competição pelo quê? Por recursos do ambiente, ok? Então, isso é a relação de competição intraespecífica desarmônica. Passamos para as relações interespecíficas, relações que ocorrem entre espécies diferentes. Podem ser harmônicas também ou desarmônicas. Falando das interespecíficas harmônicas, citamos mutualismo. Falarei de mutualismo e protocooperação relacionando as duas. Por quê, Carol? Porque mutualismo é uma relação em que as duas espécies na relação elas se beneficiam. Protocooperação também é uma relação em que as duas espécies se beneficiam. Qual é a diferença? Mutualismo trata-se de uma relação em que eu tenho dependência. Uma espécie depende da outra. É uma relação obrigatória. A gente pode, por exemplo, citar aqui os ruminantes, né? Boi, vaca. O alimento deles, o vegetal, contém celulose, que é um carboidrato. Porém, os mamíferos não produzem celulase, que é a enzima específica para digerir a celulose. O que acontece? No tubo digestório desses ruminantes, existem micro-organismos que vão fazer a digestão da celulose para eles. Ah, Carol, então eu tenho uma relação aí boa para os dois. Perfeito. Qual é o benefício para o ruminante? Eles conseguem digerir a celulose. Qual é o benefício para os micro-organismos que vivem no tubo digestório deles? Eles têm abrigo e parte do que é digerido fica para eles. Então, eles têm alimento, sem muito esforço. Os dois se beneficiam? Sim. E os dois estabelecem uma relação de dependência. É uma relação obrigatória, tá? Diferente da protocooperação. Protocooperação não tem dependência. Se os dois estiverem juntos, massa, ótimo, mas cada um também vive sozinho. Vou citar um exemplo. Existe uma espécie de crustáceo chamado de paguro, ermitão, existem alguns outros nomes também designados para ele. E a anêmona do mar. A anêmona do mar é do grupo da água-viva, dos quinidários. O paguro, ele geralmente se aloja dentro de conchas, certo? E aí, algumas anêmonas, elas se alojam em cima, se fixam em cima da concha. Tá, Carol, beleza. Então, eu tenho o paguro na concha e tenho a anêmona em cima. De que forma eles se beneficiam? Gente, a anêmona do mar é do grupo da água-viva. Por que eu estou falando de água-viva? Porque a gente lembra que a água-viva queima. A água-viva, e não só a água-viva, como todos os representantes desse grupo, liberam substância urticante. Quando vier um predador para predar o paguro, vai encontrar quem em cima dele? A anêmona. E aí a anêmona vai fazer o quê? Libera a substância urticante e o predador vai embora. Então, o benefício para o paguro é a defesa.
E qual é o benefício para a anêmona, Carol? A anêmona é um quinidário fixo, céssio, ou seja, ele não se locomove. Em cima da concha, à medida que o paguro vai se locomovendo, ele vai junto, ela vai junto, né? Então ela consegue explorar um ambiente melhor, de certa forma explorar mais alimento, obter mais alimento. Então, benefício para ambos, mas se você separar, eles conseguem sobreviver tranquilamente. Inquilinismo e comensalismo. Inquilinismo é quando uma espécie vive em outra espécie. Por exemplo, plantas epífitas, as orquídeas. Orquídeas são plantas que vivem em outras plantas, para uma melhor, por exemplo, captação da luz. Qual é o benefício para a orquídea? Captação da luz, para fazer fotossíntese, é melhor para ela. Existe algum prejuízo, Carol, para a planta onde ela está vivendo? Nenhum. No inquilinismo, uma espécie se beneficia e a outra nem tem prejuízo, nem tem benefício, tá? Por que eu ressalto isso? A gente tem aqui, mais para frente eu vou falar rapidinho, comensalismo. Comensalismo, a gente vai lembrar do tubarão e da rêmora. Rêmora é um peixinho pequeno que tem umas ventosas e se fixam na região ventral do tubarão. A boca do tubarão é ventral, ela fica embaixo. À medida que o tubarão se alimenta, os restos de alimentos que saem da boca dele, a rêmora come. Então, a rêmora se aproveita dos restos alimentares do tubarão. Quem se beneficia? A rêmora. O tubarão sofre alguma coisa? O tubarão tem algum prejuízo? Nenhum. Benefício? Nenhum também, tá? Hienas e leões também é um outro exemplo. As hienas, elas ficam quietinhas, esperam os leões comerem. Quando eles terminarem, que saírem, elas vão e comem os restos, tá? Então, é uma relação de comensalismo. E para a gente finalizar, relações interespecíficas desarmônicas. Pelo menos um sai prejudicado. Amensalismo, quando uma espécie produz uma substância que inibe o desenvolvimento de outra. Exemplo, penicilina, antibiótico. Quem produz a penicilina? Fungo. Então, eu tenho um ser vivo produzindo uma substância para matar e destruir quem? Bactérias. Então, isso é um caso de amensalismo. Sinfilia, esclavagismo. Nesse tipo de relação, a gente pode observar nas formigas e pulgões. Os pulgões, eles produzem um material açucarado que é muito bom para as formigas gostam. Então, as formigas mantêm os pulgões em cativeiro para que esses pulgões produzam esse material açucarado para ela, tá? Então, isso é uma relação de sinfilia. Predatismo, importante aqui também, ó. Muitas questões envolvendo predatismo. Predatismo, predador e presa. O predador se alimenta da presa, ele devora a presa. Cuidado que isso aqui é muito falado, muito comentado, interpretação de gráficos em que mostra essa relação, porque a quantidade de predador e presa pode influenciar no controle populacional. Parasitismo, parasita e hospedeiro. Podemos citar vermes que vivem no intestino, a maioria deles, causando algum mal. Então, parasitismo, o parasita causa dano ao hospedeiro, que vai hospedar esse parasita. Então, é uma relação também desarmônica por esse motivo. E para a gente fechar, olha o que aparece mais uma vez. Competição. Carol, mas a senhora já falou disso. Já falei. Mas a competição, ela tanto pode acontecer entre organismos da mesma espécie, competindo por recursos, como ela pode acontecer entre organismos de espécies diferentes. Nesse caso, organismos de espécies diferentes que vivem na mesma região e possuem o mesmo nicho ecológico. Se eles possuem o mesmo nicho ecológico ou um nicho ecológico semelhante, qual é a tendência? Competição. Eles vão competir por aquele recurso, tá? E aí eu ressalto que a competição, ela é, de certa forma, ressalta a importância da seleção natural, tá? Seleção natural, sobrevivência do mais apto. Existe essa seleção do mais apto dentro da competição, porque numa competição, um ganha e um perde. Beleza, gente? Espero que tenham entendido mais uma vez, compreendido e fechem qualquer questão cair relacionada a relações ecológicas nas provas do Enem. Tchau, tchau.